Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Concege. Eu me chamo Renata Fonseca, sou coordenadora de negócios e consultora jurídica na Concege. Muito prazer em encontrá-los outra vez. Meu nome é Arthur Ricarte, sou diretor de negócios e marketing da Concege e hoje nós temos a honra de estar com Krishna, a advogada que vai tratar um pouco do tema de licitações e falar um pouco de direito administrativo conosco. Então, Krishna. Oi, gente, boa tarde. Muito obrigada à Concege pelo convite. É sempre um prazer estar de volta ao FRN e vamos lá tratar desse tema tão importante. Pronto. Então, como o nosso podcast ele abarca um público muito grande, né? Eu estava comentando com você um pouco antes, tanto estudantes de direito, mas também outras AJ, enfim, outras pessoas do Movimento Empresa Júnior, eles escutam. E queria que você explicasse um pouco o que é licitação, qual o conceito, o que é isso que ocorre, que a gente escuta muitas vezes no jornal e tal, mas não entende direito. Certo, vamos lá. A licitação, ela vem na Constituição, né, a previsão da licitação, no artigo 37, inciso 21, se não me engano, e ela é, por excelência, a forma que a administração pública tem de adquirir bens, serviços, de fazer contratações, de, inclusive, alienar os seus próprios bens, né? Sempre através da licitação. Porque a licitação, assim, a administração pública, a gente sabe que ela é norteada por princípios. Dentre eles, a gente tem o princípio da impessoalidade. Então, assim, a administração pública, ela não pode tratar os seus administrados de forma desigual. De modo que a licitação ela surge com o intuito de possibilitar que os administrados, né, que os particulares, eles possam disputar em igualdade de condições para que a administração possa contratar, né? Então, assim, ela privilegia a competição, privilegia a isonomia, privilegia também esse princípio da impessoalidade. E é um procedimento previsto em lei, né? Antigamente, na lei antiga, que vamos chamar já, que é 8666 de 93, e que agora está sendo revogada por essa lei nova, né? Que é 14.133 de 2021. Então, como você bem falou, a licitação é uma forma de que o Estado ele contrata alguém, né? Exatamente. Perfeito. Trazendo já essa questão da lei nova, a gente sabe que a gente teve extinção com ela de duas modalidades licitatórias, né? Tanto o convite como a tomada de preço. E aí, em relação ao direito administrativo, uma coisa que me causa muita inquietação é, digamos assim, o atraso dele na questão de equidade em relação a outros ramos do direito. Por exemplo, o direito civil, a questão do direito até propriamente constitucional. E aí, o que é que você tem a me dizer, assim, o que é que você acha sobre essa extinção da modalidade convite? Porque a gente sabe que essa é uma modalidade, basicamente, que o Estado convidava, né, as empresas para estar prestando um determinado serviço. E aí, nessa questão, poderia acontecer muitas vezes casos de escolher empresas por questão de proximidade ou empresas que você já conhece o serviço e dá preferência, não facilitando para que novos empreendedores tentem, né, estar participando desse processo. Não, assim, eu acho que a extinção do convite, ela vem como um movimento natural. Que se temos nas licitações, realmente é uma busca cada vez maior por essa equidade, para que haja de fato essa igualdade de concorrência entre os licitantes. Então, assim, para nós que trabalhamos na área, já é uma coisa mais que esperada. A gente via que era meio obsoleta também, uma forma de licitação meio obsoleta. É interessante que, por exemplo, o pregão, ele não existia na 8666, né? O pregão, ele foi instituído posteriormente pela 10.520, de 2002, e foi uma modalidade de licitação criada com o intuito de simplificar a licitação, que é um procedimento por si só extremamente burocrático. E quando viu-se que o pregão ele começou a ter muita utilidade, porque tanto economia, né, quanto rapidez também, celeridade, viu-se que o pregão era de fato uma das modalidades que passou a ser mais utilizada. Então a lei nova, ela traz o pregão de fato como uma das modalidades de licitação. Então, assim, a gente vê que essa lei nova, ela pegou muitas coisas da prática jurídica, muitas coisas dos entendimentos dos tribunais de contas, dos tribunais realmente judiciais, e trouxe, né, para a nova lei. Perfeito. Acho que outra coisa interessante da gente comentar é o surgimento com a nova lei de uma nova modalidade também licitatória, né? A questão do diálogo competitivo. E, para mim, o surgimento dessa nova modalidade está muito atrelado ao contexto atual de novas tecnologias, do surgimento das startups. E aí você pode explicar um pouquinho para o pessoal o que seria essa modalidade, quais as peculiaridades dela? É muito interessante a questão do diálogo competitivo, porque é algo que foge totalmente do tradicional.
O diálogo competitivo, ele surge realmente como uma modalidade de licitação voltada para esses objetos que tenham a ver com novas tecnologias, com novas técnicas. E o diálogo competitivo, ele possibilita uma comunicação muito mais horizontal com a administração. Então, a administração, através de um diálogo, ela vai chamar as empresas que talvez tenham a possibilidade de executar aquele objeto, e ela vai conversar com elas sobre as suas necessidades, sobre, né, o que ela precisa, sei lá, se for um sistema, por exemplo. Ela vai conversar com aquelas empresas, explicando o que é que ela precisa com aquele sistema, quais são, né, as suas demandas, de fato, para que aquelas empresas, através daquele diálogo, possam se organizar e elaborar as melhores propostas para, então, concorrer a essa licitação. Mas é algo realmente, assim, uma virada de chave, de fato, no que a gente conhece sobre licitação até então. Eu considero também muito interessante porque a administração ela já não vai com uma solução. Eu quero tal objeto, de tal valor, ela vai com os problemas e deixa realmente que a iniciativa privada tome realmente a frente para estar solucionando aquele problema da forma mais inovadora possível. Não, com certeza. E assim, isso é até algo interessante que você tocou, esse ponto, porque a gente vê, enquanto, né, advogada, majoritariamente de empresas, assim, na verdade 100% eu advogo para empresas, né, nas licitações, e o que a gente vê é que muitas vezes falta um conhecimento por parte do gestor público da atividade empresarial. Então é muito importante que seja dada voz também a essas empresas que vão de fato executar o serviço, né, para que depois não haja, por exemplo, a necessidade de, sei lá, rescindir aquele contrato por qualquer razão que seja. Então, assim, esse diálogo ele é muito proveitoso. A gente tem muitas expectativas de colher muitos bons frutos. E como você falou, né, que muitas vezes as empresas não sabem como e também o gestor público não tem conhecimento de quais. Você sabe dizer, especificar um pouco melhor, se uma empresa quer entrar no processo licitatório, e a gente sabe, você já falou de algumas modalidades, né, das várias, sabe quais requisitos que aquela empresa tem que seguir, como é que ela deve se adequar para participar da licitação? Então, isso vai variar muito, de modalidade para modalidade, de objeto para objeto. A gente tem atualmente, são 7 fases no procedimento de licitação, isso é até interessante falar, que também é uma inovação, uma inovação trazida pela nova lei. Antes, as 2 principais fases são a habilitação, que é justamente isso que você está falando, né, da apresentação dos documentos, esse tipo de coisa, e o julgamento das propostas, que é o que de fato vai definir a empresa que vai se sagrar vencedora. Anteriormente, o que acontecia? Nós tínhamos a fase de habilitação antes do julgamento. Então, assim, o que acontecia, né? Obrigava a administração pública a avaliar os documentos de todas as licitantes para apenas depois se avaliar qual seria a melhor proposta. E aí, assim, viu-se que isso era muito contraproducente, né? Demandava muito tempo, muito gasto de pessoal, de dinheiro, de esforços, né? Então, o pregão, ele já tinha trazido uma inversão nessas fases, que foi o que a nova lei manteve. Então, atualmente, o que acontece? Há análise das propostas e daquela proposta vencedora vai haver análise da habilitação. Caso ela seja inabilitada e não seja possível suprir com nenhuma diligência do poder público, passa-se para o segundo, terceiro, assim. Então, isso já traz uma economicidade muito grande. Mais eficiente, né? Com certeza. E, assim, essa nova lei, ela vem muito nessa ideia, né, de trazer uma economia. E, assim, nesse momento da habilitação, as empresas elas têm que apresentar desde documentos jurídicos, então seus documentos constitutivos, prova de regularidade fiscal, trabalhista, até os elementos que são mais direcionados àquele objeto que está sendo licitado. Então, por exemplo, atestado de capacidade técnica, que é o que vai provar a sua qualificação técnica, ou seja, que você, enquanto empresa, tem plena capacidade de executar o objeto que está sendo licitado. Então, assim, e aí isso vai variar muito, e aí vão entrar certificações de acordo com o ramo, de acordo com o objeto, então isso vai variar muito de licitação para licitação. Mas, em regra geral, são esses requisitos que vão atestar qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, através de balanço patrimonial, e a qualificação jurídica, né? Perfeito. Eu tenho uma pergunta específica sobre esse ponto da habilitação técnica. A empresa, por exemplo, de engenharia, ela tem que comprovar a habilitação técnica da empresa, enquanto pessoa jurídica, e também daquela pessoa específica do trabalhador que vai estar atuando frente à administração, ou apenas a habilitação técnica da pessoa jurídica basta? Não, no caso, você, né, empresas de engenharia, não apenas de engenharia, algumas outras atividades também que a gente tem, como, por exemplo,
manejo de resíduos sólidos, né, por exemplo, que acaba sendo considerado, de fato, enfim, bem tecnicamente, uma atividade dentro da engenharia, mas são modalidades em que você tem que comprovar a capacidade técnico-operacional, ou seja, da empresa, e a capacidade técnico-profissional, ou seja, daquele responsável técnico que está à frente da empresa e que vai fiscalizar aquela obra, a prestação daquele serviço. Então, tem que comprovar as duas. E aí, isso geralmente se pede inscrição no conselho de classe daquele profissional, atestados de que aquele serviço, mais ou menos naqueles moldes que está sendo contratado, já foi prestado em outras ocasiões por aquela empresa, coisas desse tipo. Perfeito. Ainda sobre esse ponto, porque é algo que me gera muita curiosidade. Por exemplo, então, a empresa que vai fornecer um serviço para a administração, ela tem que meio que pré-determinar quais seriam os trabalhadores que iriam estar executando determinado projeto, ou seria escolhido posteriormente, seria apresentado todas as habilitações de todos os funcionários? Como é que seria essa medição, assim, digamos assim, desse ramo? Nossa, depende muito, assim. Quando se trata de engenharia, geralmente você coloca os responsáveis, assim. As pessoas que vão estar executando aquele serviço dentro da cadeia produtiva, elas não passam, assim. Claro que a administração, assim, se você for pensar na perspectiva trabalhista, por exemplo, a administração, ela vai ter uma responsabilidade ali, né? Eventual débito trabalhista, ela pode ser que responda por isso. E aí, apenas nesse caso que vai se haver a necessidade de aferir de forma mais específica os trabalhadores que compõem aquela cadeia produtiva. Mas, de modo geral, se exige apenas dos engenheiros responsáveis, do responsável técnico pela obra. E isso também, assim, muda um pouco se for uma prestação de serviço com fornecimento de mão de obra. Porque aí vai ter uma ingerência um pouco maior sobre essas pessoas, mas que também cabe à empresa que está contratada fazer essa gestão, porque senão nem adiantava a administração estar contratando, né? Uma empresa para fornecer o serviço. Perfeito. Eu acho que é um tema muito complexo, com muitas peculiaridades e que, enfim, gera muita curiosidade das pessoas, porque realmente são pequenos detalhes que, na realidade, vão fazer toda a diferença na hora da administração contratar. E é o que eu ia comentar. Só por esses 10, 15 minutos que a gente tá conversando, a gente já viu várias coisas que abarcam as mudanças. E exatamente usando esse ensejo, e uma coisa que eu vi que eu tô achando muito bacana, que eu tô aprendendo muito com você, é que essa nova lei trouxe muita eficiência, certo? Ela mudou como funcionava a licitação para que exatamente houvesse, enfim, uma melhor utilização dos recursos, de tempo. E eu queria que você, claramente não tão aprofundadamente, né, porque a gente sabe que mudou muitas coisas, mas você pudesse comentar por cima o que foi que mudou, fora a eficiência, né, da lei antiga para a lei atual. Inúmeras coisas. Assim, muita coisa mudou. Essa lei nova, ela, como eu disse, ela incorpora muitas coisas da prática jurídica, muitas coisas da prática empresarial mesmo. É interessante citar, por exemplo, no que diz respeito às hipóteses de dispensa e inexigibilidade. Fazendo uma diferenciação bem rápida, a inexigibilidade, a gente fala que ela existe quando não há um objeto licitável, ou seja, um objeto sobre o qual recai uma competição. Então, assim, se a licitação ela pressupõe uma competição, como é que eu vou falar de licitar um objeto que só uma empresa pode fornecer? Não há licitação. Então, nessas hipóteses como essa, a gente fala de inexigibilidade. Então, a licitação ela é inexigível. Existem as hipóteses de dispensa, em que a licitação ela é possível, mas por razões de conveniência, oportunidade, ou até para privilegiar outros interesses públicos, se opta por não fazer a licitação naquele caso. E aí, no que se diz respeito à dispensa, eu vou trazer 2 pontos muito interessantes, 3 na verdade, que foram 3 hipóteses modificadas agora com a nova lei, e essas modificações oriundas da pandemia. Então, as 2 primeiras, elas são em relação ao valor. Então, as obras de engenharia com valor abaixo de R$100 mil e as compras com valor abaixo de R$50 mil, elas podem ser contratadas através de dispensa. Porque viu-se que num período, assim, de catástrofe, como a gente estava passando, era necessário que as contratações elas fossem feitas mais rápido. E também a hipótese de dispensa em casos de estado de calamidade, estado de emergência, que era algo que se tinha, sendo que havia um período de 180 dias. E a pandemia veio mostrar para a gente que é possível, sim, situações de emergência que durem muito mais do que 180 dias. Então, essa nova lei ela traz a possibilidade de até 1 ano essas contratações por dispensa. Então, assim, é interessante você ver que são mudanças que eu considero interessantes porque elas foram trazidas pela pandemia. Então, já foram do decreto
expedido durante a pandemia, elas já foram incorporadas na nova lei. Perfeito. Trazendo um questionamento sobre essa questão de dispensa até. Por exemplo, se um gestor público que é responsável por fazer a licitação, ele meio que perde o prazo, né? A licitação antiga acaba vencendo sem que tenha uma nova empresa para fornecer, por exemplo, um produto básico que a administração não pode parar de fornecer. Por exemplo, questões de hospitais, medicamentos. Nesse caso, como é que ficaria? Esse gestor poderia fazer uma dispensa em razão, querendo ou não, apesar de sua irresponsabilidade, da urgência da administração ter que estar fornecendo aqueles medicamentos, por exemplo, ou não, né? Como é que ficaria? Ele pode ser responsabilizado? Como é que seria essa questão? Então, existe entendimento das duas formas, assim. A gente acredita... Em tese, ele deveria se precaver, né? Ver que aquele material está acabando, ou que aquela contratação ela teria que ser renovada de alguma forma e se preparar para isso. Então, assim, mas o TCU, ele entende que o administrado, o cidadão, ele não pode ser responsabilizado por isso. Então, ele não pode ter um serviço público que deixe de ser prestado por causa de uma dissídia de um gestor público. Então, se entende pela possibilidade, sim, de que haja, de fato, essa possibilidade de maneira muito excepcional, que se haja tanto uma possibilidade de contratação emergencial, né, que a gente fala, ou de até renovação daquele contrato já antigo com base nisso. Mas, assim, hipóteses muito excepcionais. E, sim, o mesmo que se tratem de hipóteses que o TCU ele já considera algumas vezes como possíveis, nada impede que esse gestor ele venha a ser depois responsabilizado ou ter esse comportamento apurado. Perfeito. Agora, trazendo um conceito novo, a questão que eu achei muito interessante das licitações verdes. Queria que você comentasse um pouquinho, porque eu achei que foi também um avanço, querendo ou não, na área do direito administrativo, você favorecer, né, empresas no processo licitatório que tenham condições de igualdade, isonomia, com pessoas com as minorias sociais e também se adequem, que estejam adequadas na realidade, a questões de sustentabilidade. Então, você pode falar um pouquinho a sua opinião sobre as licitações verdes, se você achou positivo, quando elas forem implementadas. Eu acho super interessante. Eu acho que esse movimento é um movimento natural, porque a gente está diante de uma situação em que os recursos naturais do nosso planeta, eles são esgotáveis. Então, assim, é natural que as contratações que, né, passem por esse movimento de buscar a sustentabilidade. É interessante que a lei anterior ela tinha tido uma modificação através da Lei 12.349 de 2010, que trouxe o desenvolvimento sustentável como um dos objetivos da licitação. E essa já foi uma incorporação que a lei nova manteve. Então, é um objetivo da licitação, desenvolvimento sustentável, e cabe ao gestor público, né, e às empresas, em comum acordo, tentarem caminhar ainda mais para que isso seja efetivado. Então, tanto o gestor público, no momento em que ele vai analisar a necessidade de uma contratação, em que ele vai colocar requisitos técnicos que privilegiem, por exemplo, materiais reutilizáveis, materiais recicláveis, né? Tudo isso são coisas que os gestores públicos eles podem fazendo. E as empresas também têm que tentar caminhar também nesse sentido, porque, como eu disse, é um movimento natural. A gente espera que isso só venha a crescer, ainda mais essas exigências. E as empresas, o que é que elas podem fazer? Tentar buscar certificações, né, junto com os órgãos de controle, então, do CONAMA, da ABNT até, por exemplo, na questão de gestão de resíduos sólidos, a ABNT ela tem resoluções. Então, assim, as empresas elas têm que tentar se guiar também por esses novos caminhos, né? Assim, é uma coisa que é difícil, é diferente para a pessoa que está na área empresarial, né? Caminhar esses novos percursos, mas é importante. Perfeito. Eu acho que, para além dessa questão das licitações verdes, que foi um ponto de inovação para a iniciativa privada, a gente também teve a questão do compliance, né? Na administração pública para os próprios gestores. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, comentasse sobre o que é que você achou dessa mudança também. Não, também achei maravilhosa, assim. Eu sou advogada que atuo na área de improbidade administrativa. Então, ter uma ferramenta como o compliance já instituída na fase de licitação é algo muito importante para a gente. É uma garantia que aquele gestor vai ter para não responder futuramente por aqueles, né, por eventual ato ímprobo ou até crime. Então, assim, é muito importante, assim, o compliance ele não deve ser visto como um empecilho.
um peso, mas sim como uma estratégia, uma garantia da administração, né, para buscar, de fato, uma conduta ímproba, para buscar, de fato, essa atuação que seja de acordo com os princípios que a nossa Constituição traz. E é muito bacana quando a gente estava vendo, internamente na Conseg, a questão das licitações, de quando uma empresa alcança, né, logra isso nesse processo, ele não precisa só se adequar, mostrar que está certinho, com as documentações tudo certas, só anteriormente, mas também durante o processo. Então, essa questão da compliance que Renata perguntou e que você está demonstrando, realmente, assim, ajuda a manter um ecossistema mais seguro, mais tranquilo, de forma mais correta, como um todo. Não, com certeza. Como eu disse, é uma garantia. A empresa ela vai ficar sujeita a comprovar a manutenção daquelas condições durante toda a execução do contrato. Então, assim, é muito importante que haja esse acompanhamento, de fato, né, pela sua equipe jurídica e até e ter o compliance como uma possibilidade também é algo fenomenal. Estamos aí esperando para ver como é que vai acontecer. É muita novidade, está todo mundo meio apreensivo, os empresários estão apreensivos, Exato. os gestores públicos estão muito apreensivos, mas nós estamos caminhando juntos, né? A lei quer que nós caminhemos juntos, né? Ela traz muito essa coisa do diálogo, né? Da comunhão de esforços, de fato, para atingir os fins da administração e estamos aqui para isso. Mas, Krishna, agora uma pergunta minha, particular. Você que já atuava, né, nesse mercado e agora vendo ainda mais as mudanças, você acha que surgiu muitas oportunidades para a empresa com essa nova alteração, assim? Não sei, né, se empresas que não podiam hoje podem ter mais acesso, ou se houve a divulgação maior de acesso para essas empresas nos caminhos de licitação? Eu acho que o ponto forte que vai ter para novas empresas é justamente essa possibilidade de se adequar ao novo. Então, eu acho que quanto mais a empresa ela tiver esse desejo e essa possibilidade de se adequar a esses novos parâmetros, essa inovação, essa tecnologia nova que vem sendo implantada, mais sorte ela vai ter durante os certames. Então, assim, existe até um projeto de lei que atualmente está falando até no tema de licitações verdes, né? Que está em curso aí está em tramitação ainda, está atualmente na Comissão de Constituição e Justiça, que traz justamente, privilegia, né, as empresas que têm um selo verde. Então, se ele passar, vai haver aí uma alteração ainda, né? Que vai dar, vai dar vantagens para essas empresas em procedimentos licitatórios, as empresas que elas estejam de acordo com a sustentabilidade, agindo conforme a sustentabilidade. Então, eu acho que as empresas que tiverem gás para isso, que tiverem interesse realmente em caminhar por aí, eu acho que com o futuro só tem a ganhar, porque o movimento é esse. Nossa. Perfeito. Queria agradecer demais a sua presença. Foi um episódio extremamente enriquecedor. Eu aprendi muito. Então, muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição. Foi excelente. E para vocês que estão aí nos assistindo ou nos escutando agora, sigam a gente nas redes sociais, @ConsegUFRN, e não percam que em breve esse episódio já vai estar disponível para vocês.